Imagine um mecanismo criado com perfeição, um corpo humano afinado como uma máquina de precisão, pronto para realizar feitos incríveis. Contudo, assim como qualquer motor poderoso, ele precisa de combustível para funcionar. Esse combustível é o alimento. Dentro de nós, Deus implantou um sistema impecável que nos lembra de nos nutrirmos, um impulso conhecido como fome. Esse desejo natural é o que garante que nosso corpo receba a energia necessária para manter a vida. O ato de comer não apenas satisfaz nosso apetite, mas também nos enche de vitalidade, equilibrando as forças da natureza para sustentar a existência. Mas em um mundo onde estamos acostumados a refeições regulares, a ideia de deliberadamente escolher a fome pode parecer estranha. Desde cedo somos ensinados que um bom café da manhã é essencial para um dia produtivo, que comer 3 vezes ao dia é a chave para a força e a saúde. Assim, por que alguém optaria por não comer? No mundo moderno, a prática de restringir a alimentação é comumente conhecida como dieta, muitas vezes adotada para perder peso ou por motivos de saúde. No entanto, há aqueles que escolhem abster-se de alimentos por razões espirituais, uma prática mencionada na Bíblia e conhecida como jejum. O jejum é mais do que uma simples abstinência de alimentos. É um ato de devoção, realizado por um período determinado com o objetivo de alcançar um propósito espiritual. Um exemplo notável disso pode ser encontrado no Antigo Testamento, onde os crentes judeus eram instruídos a jejuar uma vez por ano, conforme descrito em Levítico 16, versículo 29. Será para vocês um decreto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia, vocês afligirão suas almas e não farão nenhum trabalho, quer seja o natural da terra, quer o estrangeiro que peregrina entre vós. No dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, o jejum tem um significado profundo e sagrado. Este dia especial, cujo nome significa Dia de Expiação, foi instituído por Deus, que ordenou ao seu povo que jejuasse anualmente nesta data. Todos, sem exceção, abstinham-se de comer, e essa prática tinha um propósito claro e solene: recordar a todos a experiência da salvação divina. Nesse dia, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, para oferecer o sangue de um animal em sacrifício pelos pecados de todo o povo, conforme descrito em Levítico 16, versículo 24. E lavará a sua carne com água no lugar sagrado, e vestirá suas vestes, e sairá e oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Esse ato de expiação pelos pecados da nação unia todos no jejum, como um meio de se identificar com o sumo sacerdote que oferecia um cordeiro pelo perdão dos pecados. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o jejum, ele lhes deu instruções claras. Em Mateus 6, do versículo 16 ao 18, ele disse: "Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, coloque óleo na cabeça e lave o rosto, para que não seja evidente aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará." Ao abrir mão de algo tão essencial e agradável quanto a comida, você chama a atenção de Deus. Porém, Jesus alertou para o perigo do jejum ostentoso, feito para ganhar a aprovação pública. Ele ensinou que o jejum deve ser uma disciplina espiritual autêntica, um tempo de abstenção de um desejo corporal, como a comida, em busca de uma necessidade espiritual. Em vez de se alimentar, o tempo é dedicado à oração secreta, buscando a intervenção divina no mundo. Se o propósito do jejum é impressionar os outros com sua espiritualidade, então o louvor deles será sua única recompensa.
Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comer por qualquer período pode parecer assustadora. Vivemos em uma sociedade onde estamos condicionados a comer 3 vezes ao dia, então é natural que surjam preocupações. Muitas pessoas se perguntam se sentirão fome intensa e se as dores da fome serão insuportáveis. Outras dúvidas comuns incluem a resistência ao jejum. Será que vou conseguir? O medo de embarcar em uma jornada que não possam completar é real, especialmente quando somos constantemente bombardeados por comerciais de televisão, sugerindo que uma barra de chocolate pode resolver nossa crise da tarde. Além disso, há o receio de como os amigos e familiares irão reagir. Meus amigos vão pensar que sou estranho se descobrirem que estou jejuando. É uma preocupação válida. No entanto, a resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos. Na verdade, nem precisa contar a eles. Como Jesus disse em Mateus 6, versículos 17 e 18, quando você jejuar, coloque óleo na cabeça e lave o rosto, para que não seja evidente aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Jesus estava nos lembrando de não fazer uma exibição pública de nossa dedicação religiosa. O jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular, sem contar a ninguém, ou participar de um jejum público, como em sua igreja ou com outro grupo de indivíduos. Na Bíblia, há exemplos de jejuns comunitários para resolver problemas urgentes. Esdras jejuou com 4.000 pessoas e Esther pediu a todos os judeus que jejuassem em busca de intervenção divina. Hoje, essa tradição continua. Todos os anos, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum, um momento para se unir em fé e buscar a orientação e o apoio de Deus para enfrentar os desafios da vida. O jejum não é sobre o que os outros pensam de você, mas sobre fortalecer sua relação com Deus, buscando um propósito maior e uma conexão espiritual mais profunda. É uma prática que transcende o físico, levando você a um lugar de renovação espiritual e clareza. Jejuar não é o mesmo que fazer dieta ou simplesmente eliminar certos alimentos por motivos de saúde. O jejum, quando praticado por razões espirituais, envolve uma disciplina única e significativa. Existem muitos tipos de jejuns, mas todos compartilham um propósito comum: acompanhar a experiência com oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a aprimorar sua aptidão espiritual e se tornar um verdadeiro guerreiro de oração por Deus. Alguns acreditam que os cristãos não precisam de disciplina, mas na realidade fortalecemos nossa fé e nossa conexão com Deus através de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo, e um bom soldado é bem versado em uma variedade de disciplinas. O jejum é apenas uma das muitas práticas que os cristãos podem adotar para crescer espiritualmente. Ao decidir jejuar, esteja preparado para enfrentar oposição. Quando você ora pelos outros, seja por sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás tentará desanimá-lo. Jejuar é como escalar uma montanha. É exigente tanto espiritual quanto fisicamente. Portanto, embarque nesta aventura com uma compreensão clara do que você está fazendo e a consciência de que o caminho pode ser difícil. Os benefícios do jejum, no entanto, são imensuráveis. Ao jejuar, você se aproxima de Deus, fortalece sua fé e ganha clareza espiritual. Essa prática não só melhora seu bem-estar espiritual, mas também lhe dá a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios da vida. A jornada do jejum é exigente, mas a recompensa espiritual faz com que todo o esforço valha a pena. Se este for seu primeiro jejum, comece aos poucos. Deus honrará esse seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas ser um gigante para você. O importante é o seu coração e a atitude com que você se dedica ao jejum.
Assim como numa proposta de casamento, não é o tamanho do gesto que importa, mas sim a sinceridade do coração. Quando começar a jejuar, não se preocupe tanto com a duração do jejum. O mais importante é que seu relacionamento com Deus esteja em boas condições. Deus está ciente de tudo e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que a extensão delas. Dicas práticas para iniciar o jejum. Se você nunca jejuou antes, comece pulando uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia durante o Yom Kippur. Esse jejum começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, seguindo o calendário judaico que ensina a contar os dias de tarde à manhã, como descrito em Gênesis 1, versículo 5. Planeje iniciar seu jejum quando o sol se puser, ou talvez um pouco antes. Isso significa que você pulará a refeição noturna normal, além de café da manhã e almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria dos judeus quebrava o jejum comendo uma refeição normal, jejuando com um amigo. Embora a oração privada e o jejum sejam os alicerces de toda intercessão espiritual, iniciar essa jornada com a companhia de outra pessoa pode ser uma ótima ideia, especialmente se você nunca jejuou antes. Se você está jejuando por uma resposta específica às suas orações, convide alguém para orar e jejuar com você. Existe uma força significativa na união, como Jesus disse em Mateus 18, versículos 18 e 19. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Esses versículos não se referem apenas à oração, mas também ao compromisso e à união que se forma quando 2 ou mais pessoas se juntam em um propósito comum. Pense nisso como planejar férias com alguém. A experiência se torna mais rica e memorável quando você planeja, sonha e compartilha as vivências com outra pessoa. Da mesma forma, compartilhar a experiência do jejum e da oração com alguém pode tornar o processo mais significativo e focado. Jejuar com outra pessoa traz várias vantagens adicionais. Primeiro, você terá alguém com quem discutir suas dúvidas, perguntas e medos. Esse apoio mútuo pode ser fundamental para manter a motivação e o comprometimento. Além disso, compartilhar a experiência pode ajudar a manter o foco nas suas orações e intenções, vencendo o medo do jejum com apoio. Se o jejum parece assustador, o apoio de outra pessoa pode ser exatamente o que você precisa para superar esse medo. Vocês podem sempre ligar um para o outro, compartilhar conselhos e perguntar como está indo. Esse contato pode fornecer a motivação necessária para continuar firme no propósito. Celebrando juntos, não se esqueça da importância da celebração. Quando você escala uma montanha sozinho, a vitória é pessoal e solitária. Porém, ao escalar com outras pessoas, a alegria da conquista é compartilhada. Ao alcançar o topo, vocês podem comemorar juntos, trocando abraços e histórias de superação. Da mesma forma, ao concluir um jejum, a alegria de celebrar juntos torna a vitória ainda mais doce. Responsabilidade e comprometimento. Jejuar com um amigo também estabelece um senso de responsabilidade. Você ficará menos tentado a quebrar o jejum ou a fazer um lanche se souber que um amigo está ciente do seu compromisso. Assim como ter um parceiro de corrida ou caminhada pode ajudá-lo a manter-se firme no seu plano de exercícios, um parceiro de jejum pode ajudá-lo a permanecer comprometido quando as coisas ficarem difíceis. O apoio faz a diferença. Se você é naturalmente forte e disciplinado, talvez não precise de ajuda para manter a responsabilidade. No entanto, para muitos, colaborar com alguém que está no mesmo barco pode ser extremamente benéfico.
Esse apoio mútuo pode ser a chave para superar os desafios do jejum e alcançar uma experiência espiritual mais profunda e recompensadora. Jejum com propósito. Quando você se prepara para jejuar, é essencial olhar profundamente para dentro de si mesmo e descobrir o motivo pelo qual está jejuando. Existem inúmeras razões para jejuar e é importante identificar a sua. Talvez você já tenha um motivo claro em mente. Pense na história de Davi, o jovem que enfrentou Golias. Nenhum outro soldado israelita se atreveu a lutar contra o gigante, cada um apresentando a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi não se deixou dissuadir. Ele tinha uma razão convincente para enfrentar aquele gigante em particular. O jejum não é apenas uma questão de orar e abstinência, é uma prática com um propósito. Você está disposto a jejuar e abandonar seu prazer por uma causa maior? Faça uma lista das suas razões para jejuar. Coloque-as no papel para que você possa vê-las claramente com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas na sua mente, ela pode se tornar confusa ou vaga. Ao escrever suas razões, você aumenta seu foco e determinação. Anotar seu raciocínio fortalece seu compromisso. Ter um motivo claro e visível para jejuar mantém sua motivação firme e constante. Reserve um tempo para refletir sobre por que você está jejuando e escreva suas intenções. Ver essas razões escritas ajudará você a manter o foco e a perseverar na prática do jejum. Planeje tudo. Não comece seu jejum de forma casual ou com uma atitude de tentar e ver até onde consigo chegar. Para ter sucesso no jejum, é crucial ter um plano. Sem um plano definido, as chances de desistir ao primeiro sinal de desconforto são altas. Não entre em um jejum apenas para testar seus limites ou ver quanto tempo consegue aguentar antes de sentir fome. Esse tipo de abordagem geralmente resulta em desistência rápida. Assuma um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você já progrediu bastante ao refletir sobre o jejum e desejar ser mais espiritual. Agora é o momento de dar o próximo passo e se comprometer a buscar a Deus por sua causa específica. Ao se comprometer com o jejum, faça-o baseado na graça e na ajuda de Deus. Confie que Ele lhe dará a força necessária para completar o jejum. Estabeleça um plano claro, decida antecipadamente quando começará e terminará o jejum, e mantenha essa decisão firme. Tipos de jejum. Jejum absoluto. O jejum absoluto é aquele onde você elimina completamente todos os alimentos e líquidos. Este tipo de jejum é muito intenso e foi seguido por Paulo durante 3 dias após sua visão do Senhor Jesus no caminho para Damasco, quando ele ficou cego, conforme Atos 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. No entanto, para um primeiro jejum, não é recomendável seguir o jejum absoluto. Este tipo de jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou jejuando para resolver problemas graves, como a libertação de um vício ou proteção contra adversários espirituais. Jejum normal. Durante o jejum normal, você evita todos os alimentos sólidos e consome apenas líquidos. Este é o tipo de jejum mais frequentemente mencionado na Bíblia. Por exemplo, durante o jejum de Jesus, descrito em Lucas 4, versículo 2. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Não há menção sobre Jesus beber líquidos durante seu jejum. Quando se fala de jejuar, muitas pessoas também decidem cortar bebidas agradáveis, como refrigerantes e sucos. Isso se alinha com a descrição do Antigo Testamento sobre afligir a si mesmo durante o jejum. Em Isaías 58, versículo 3, lemos:
Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Jejum parcial. O jejum parcial envolve a eliminação de certos tipos de alimentos ou bebidas, mas não de todos. Este tipo de jejum é também conhecido como jejum de Daniel, em referência à prática de Daniel na Bíblia, onde ele evitava os alimentos da mesa do rei e optava por uma dieta mais simples. O jejum de Daniel. Em Daniel 1, versículo 12, lemos: Por favor, teste seus servos por 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Este tipo de jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Pelo contrário, eles se mostraram mais saudáveis do que aqueles que comiam das iguarias do rei. Em outra ocasião, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial, conforme descrito em Daniel 10, versículo 3. Eu não comi nenhuma comida deliciosa, carne ou vinho não tocaram meus lábios, e não usei nenhuma loção até que passaram 3 semanas. Esse jejum especifica claramente o que Daniel evitou. Primeiro, comida agradável, alimentos que são particularmente saborosos e indulgentes, como sobremesas. Segundo, carne, uma dieta que exclui carnes. Terceiro, vinho, bebidas alcoólicas ou outras bebidas que proporcionam prazer, implementando o jejum parcial. Para seguir um jejum parcial, você pode escolher eliminar itens específicos de sua dieta, como doces, carnes ou bebidas alcoólicas, por um período determinado. Este tipo de jejum é uma forma acessível de começar, permitindo que você participe da disciplina espiritual sem a abstinência total de alimentos. O jejum de John Wesley. John Wesley, fundador e líder do grande movimento metodista, estabeleceu um exemplo poderoso de jejum e oração. Wesley convocava todos os seus pregadores paroquiais para se reunirem em Londres para uma conferência a cada 2 ou 3 meses. Para se preparar espiritualmente para essas conferências, Wesley jejuava por 10 dias antes de cada evento, consumindo apenas pão de grãos integrais e água. Wesley jejuava e orava buscando poder espiritual para influenciar positivamente os ministérios durante essas reuniões. Ele acreditava firmemente que a preparação espiritual era essencial para o sucesso e impacto das conferências. Todos concordam que os pregadores metodistas saíam dessas conferências com uma determinação renovada para mudar o mundo. O resultado dessa dedicação espiritual foi a fundação da maior denominação protestante do mundo, um testemunho da influência divina em resposta ao compromisso de Wesley com o jejum e a oração. Como escolher um jejum? Ao se preparar para jejuar, existem vários fatores a serem considerados para escolher a abordagem mais adequada para você. Aqui estão algumas ideias que podem ajudá-lo. Primeiro fator: experiência com jejum. Se este for o seu primeiro jejum, recomendo começar com um jejum de um dia, como o jejum de Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período mais longo para resolver um problema grave ou contínuo, talvez seja preferível jejuar um dia por semana durante 3 semanas, em vez de começar com um jejum de 3 dias. Lembre-se de que você está embarcando em uma jornada desconhecida e deve proceder com cautela. O seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, onde você não come nada além de líquidos por um dia. Esta prática ajudará a treinar seu corpo para não reagir negativamente se você mais tarde decidir eliminar alimentos e líquidos por um período mais longo. Fator de correspondência. Tente combinar o motivo do seu jejum com o tipo de jejum que você escolher. Escolha um jejum normal para uma solicitação rotineira e um jejum com requisitos mais rigorosos para um problema mais sério. A correspondência entre o propósito do jejum e o tipo de jejum pode aumentar a eficácia da prática. Fator conforto. Você deve se sentir em paz com o comprimento e o tipo de jejum que escolher.
Decida o que você eliminará enquanto reza e certifique-se de que não duvidará de si mesmo ou se sentirá culpado por estar fazendo algo errado. Escolha um tipo de jejum que lhe permita estar confortável com sua decisão, garantindo que sua prática espiritual seja sincera e livre de ansiedades desnecessárias. Fator tempo. Diversos fatores influenciam a decisão de jejuar e a duração do jejum. Considere sua programação semanal e quais dias não são adequados para jejuar. Pense em eventos especiais que estão por vir, como ação de graças, casamentos ou Natal, onde o jejum pode não ser recomendado. Nunca comece um jejum com um período longo se você não tiver ideia do que esperar do seu corpo ou de como reagirá emocionalmente. Um jejum de um dia é uma maneira simples de começar. Qualquer jejum que você escolher como seu primeiro deve ser visto como um ato de fé. Deus vê seu coração e recompensará sua sinceridade e compromisso. Lembre-se de que o jejum é uma jornada espiritual e deve ser abordado com preparação, propósito e paz de espírito. Ao considerar cuidadosamente sua situação e os fatores mencionados, você pode selecionar o tipo de jejum que melhor se adapta às suas necessidades e circunstâncias.